sou o professor Jonas, da Faculdade EVAL, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ministro aula no curso de Contabilidade e Administração e sou professor da matéria de Contabilidade Geral 1 e algumas outras também que nós não estamos trabalhando neste momento. Dentro desse nosso tema de Contabilidade Geral, vamos trabalhar hoje o assunto método das partidas dobradas. A gravação desse vídeo tem por finalidade disponibilizar aos alunos e todas aquelas pessoas que têm curiosidade em aprender a ciência contábil uma ferramenta de estudo para que possa facilitar no aprendizado e ajudar na resolução de exercícios e na compreensão básica desse conteúdo que acredito ser bastante atual e usual na vida das pessoas que estudam para concursos, fazem o curso de contabilidade ou outras atividades relacionadas. De qualquer forma, a gente pode analisar que quando nós fazemos os inícios das nossas atividades em ciências contábeis, a gente sempre estava visando o balanço patrimonial. A gente viu que o balanço patrimonial é um documento contábil que serve para demonstrar graficamente a situação do patrimônio em um determinado momento. Esse balanço é um documento extremamente importante e é o foco de auditorias, exames, perícias e estudos por várias pessoas que estudam as áreas relacionadas à economia, financeira e contabilidade. De qualquer forma, a gente percebia que todas as empresas, desde o seu início, da sua gênese, a gente sempre falava do investimento inicial dos sócios. Quando o sócio fazia um investimento inicial, de imediato nós tínhamos gravado na nossa mente que a gente precisava representar no balanço patrimonial essa obrigação que a empresa tinha com o sócio. Então, aparecia no balanço patrimonial, especificamente aqui no grupo do patrimônio líquido, a conta capital social, que é uma conta que demonstrava uma obrigação da empresa com o sócio e, ao mesmo tempo, de um outro ponto de vista, o investimento em que o sócio fazia na empresa. Automaticamente, este investimento feito pelo sócio, que é representado pelo capital social, ele refletia no nascimento, na origem de algumas contas do ativo. Essas contas poderiam ser diversas. A gente viu muito caixa, os sócios podem fazer esse investimento através de um veículo, eles podem fazer parte desse investimento oferecendo um imóvel ou já as mercadorias compradas, tá certo? O sócio existe, ele tem a ferramenta, ele tem a possibilidade, um amparo de fazer este investimento inicial de diversas formas diferentes. Normalmente, ou em dinheiro vivo depositado no caixa, ou num valor transferido para uma conta corrente aberta em nome da empresa, ou de algum ativo que seria de grande validade para a empresa. Nós vimos também que, através de um financiamento feito com fornecedores, a gente conseguia fazer aquisição de mercadorias para revenda, ou de peças para reparo, no caso de uma empresa prestadora de serviços. Então, quando fazíamos a compra de mercadorias a prazo, obviamente, aparecia ali, então, através do investimento feito com fornecedores, ao mesmo tempo aparecia também a conta aqui no ativo mercadorias. Existiam outros exemplos também, por exemplo, o caso de você pegar um empréstimo no banco, fazer a contratação de um financiamento em um banco qualquer e trazer recursos para dentro da empresa. Então, quando contratávamos esse serviço do banco, ou seja, o empréstimo, ao mesmo tempo também surgia aqui no nosso balanço patrimonial, na representação gráfica do nosso patrimônio, a conta banco no ativo. Bom, de posse disso, o que a gente pode começar a pensar? A gente vê que todos os valores que estão disponíveis na empresa tiveram uma origem. E essa origem a gente consegue perceber que ela se dá aqui do lado direito do balanço patrimonial. Ou seja, por exemplo, o recurso ele entrou na empresa através do investimento dos sócios. Nós representamos no patrimônio líquido o capital social. Nós adquirimos mercadorias a prazo, então nós colocamos aqui no passivo o financiamento com fornecedores. Fizemos a contratação de um empréstimo bancário, colocamos aqui empréstimos bancários no passivo e somente depois banco no ativo. Então a gente pode perceber que no balanço patrimonial as contas, os grupos que estão do lado direito deste balanço representam a origem dos recursos, tá certo? E se os recursos originaram aqui no passivo,
automaticamente eles foram investidos, ou seja, eles foram aplicados no ativo, tá certo? Então, podemos falar sem sombra de dúvidas que as contas do passivo e patrimônio líquido representam as origens dos recursos e as contas do ativo representam a aplicação destes mesmos recursos. Fazendo uma analogia a este pensamento, se contas do passivo e patrimônio líquido são origem do recurso aplicado no nosso patrimônio, a gente pode falar que estas contas que fazem parte desses grupos patrimoniais têm uma característica credora. É igual a gente lembra do nosso extrato bancário que nós tiramos ali no Banco do Brasil, por exemplo, ou na Caixa Econômica, qualquer que seja o banco. Quando você recebe o seu salário da sua empresa, vem escrito lá líquidos e proventos ou uma outra terminologia qualquer, mas de qualquer forma vem escrito lá o quê? Um Czinho do lado de crédito, ou seja, originou-se na sua conta corrente, originou-se no seu patrimônio um valor, tá certo? E mesma coisa que acontece aqui no passivo e no patrimônio líquido. A origem dos recursos tem característica credora. Se os recursos que originaram no passivo e no patrimônio líquido têm a característica de credora, a gente pode falar que as contas que estão no ativo têm característica devedora. Uai, professor, mas como assim as contas do ativo têm característica devedora? É só a gente lembrar, essa empresa tem caixa? Tem. Ela tem um dinheiro no caixa? Sim. De onde veio esse dinheiro? A princípio, a primeira entrada de dinheiro que se deu no caixa foi através do investimento que o sócio fez. Ou seja, não existiria um crédito, um caixa aqui no ativo, se o sócio não tivesse feito o investimento inicial. Então vejam só, o nascimento do caixa ele deve a uma origem, a uma aplicação feita aqui no patrimônio líquido. Eu tenho mercadorias no meu estoque? Sim, mas essas mercadorias estão aqui porque no momento anterior eu fiz um financiamento com fornecedores. Ah, professor, eu não comprei essas mercadorias a prazo, eu comprei à vista com o dinheiro do caixa. Beleza, mas é só a gente lembrar que a compra da mercadoria foi à vista, então ela não surgiu por causa do passivo, mas o caixa sim surgiu por causa do passivo. Se não tivesse caixa, não teria compra de mercadorias à vista. De qualquer forma, é só a gente entender que todas as contas do ativo elas têm característica devedora e as contas do passivo e patrimônio líquido têm uma característica credora. Existem exceções? Com certeza. No ativo existem algumas contas que têm característica credora e no patrimônio líquido algumas contas com característica devedora. Mas isso são informações que nós devemos discutir e estudar com mais detalhe mais para frente, pessoal que for estudar mais contabilidade comercial e outros ramos da contabilidade. De qualquer forma, o que é muito mais importante agora é entendermos que as contas de passivo e patrimônio líquido têm característica credora e as contas de ativo têm característica devedora.